Gente, é um prazer a gente estar aqui. É uma bênção a gente ter esse tempo hoje de crescimento, de fortalecimento e de conhecimento também. A ideia desse dia é que a gente saia daqui equipado para viver uma vida cristã de qualidade, uma vida cristã autêntica, genuína, e que a gente também consiga compartilhar o Evangelho. Não apenas que a gente seja fortalecido, mas que a gente possa fortalecer a outros, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, e pregar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Amém? Vamos orar para a gente começar? Senhor, nós te damos graças, porque nós somos o teu povo, porque o Senhor nos chama para nos fortalecer, para nos nutrir com a tua palavra, para nos dar poder do teu Espírito, para que nós possamos vencer nossos pecados, te seguir fielmente, fazer a tua vontade. Senhor, nos ajuda, portanto, no dia de hoje, a entender o que vamos compartilhar aqui e a praticar, a viver de acordo com a tua vontade, ó Deus. Nos abençoa, fala aos nossos corações e nos abençoa também com a comunhão, Senhor. Que seja um tempo agradável de conversa, de compartilhamento e de crescimento para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, se vocês puderem abrir as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12. E só introduzindo aqui, como vocês sabem, hoje nós teremos 4 palestras. A primeira é Desafios do Pós-Pandemia para a Juventude Cristã, que será comigo. Logo depois, o presbítero Yuri vai trazer a palestra sobre Teologia do Corpo e Sexualidade. E aí a gente para almoçar, certo? Almoçamos aqui. E já voltamos com o presbítero Yuri novamente falando sobre a revolução sexual e a cosmovisão cristã. E por fim, eu encerro com a palestra sobre cultura pop e as histórias e o óculos do Evangelho. Como nós vamos enxergar as histórias e enxergar a nossa cultura a partir do Evangelho, tá? Essa primeira palestra, ela é introdutória para os temas que a gente vai ouvir aqui. Então ela resume um pouco desse assunto de cosmovisão cristã e traz, eu vou trazer na primeira parte, uma percepção devocional bíblica a partir desse texto que eu pedi para vocês abrirem, de Romanos capítulo 12. E a segunda parte eu vou falar sobre os desafios propriamente ditos que nós temos enfrentado na nossa juventude, na nossa geração, especialmente depois da pandemia. Ela teve um impacto considerável no comportamento, no dia a dia, e a ideia é que a gente trabalhe esses desafios que foram amplificados. Eles já existiam, mas eles foram amplificados pela pandemia. Começando pela parte devocional, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu ia pedir para a Nicole passar o slide. Nesse primeiro versículo, Paulo traz a ideia de um sacrifício vivo, remetendo à antiga aliança. Como vocês sabem, no Antigo Testamento, haviam sacrifícios. O povo de Deus fazia sacrifícios. E haviam 2 tipos de sacrifícios. Tinha os sacrifícios de expiação, voltados para o perdão dos pecados, e tinha os sacrifícios de adoração,
voltados para o reconhecimento de quem era Deus no pacto que ele tinha feito com o seu povo. O sacrifício de expiação não é necessário mais, porque Cristo é a nossa expiação. Cristo é o sacrifício de expiação definitivo. Uma vez que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito para perdoar nossos pecados, a gente não precisa mais oferecer sacrifício de perdão de pecados. Nós nos voltamos a Cristo, nos arrependendo dos nossos pecados, confessando e recebendo o perdão que há em Cristo. Ok, isso está explicado. Mas o sacrifício de adoração ainda é necessário, mas não nos moldes do Antigo Testamento. O sacrifício de adoração no Antigo Testamento era de um animal, ou era também de uma parte da colheita do seu povo, que o povo tinha. No Novo Testamento, na nova aliança, nessa nova realidade, a partir do ministério de Cristo Jesus, nós somos o sacrifício de adoração. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, no versículo 1, que ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse sacrifício deixa de ser um animal, deixa de ser a colheita e passa a ser o nosso próprio corpo. Nós somos o sacrifício de adoração a Deus. E veja que o apóstolo Paulo não diz: rogo-lhes que apresentem os seus corações como um sacrifício, a sua mente como um sacrifício, o seu espírito como um sacrifício, o seu conhecimento como um sacrifício. Ele não pede isso. Ele fala do corpo. Porque na fé cristã, a adoração a Deus não é apenas da mente, não é apenas do coração, não é apenas o nosso sentimento, não é apenas o nosso conhecimento, mas somos nós como todo. Todo o nosso corpo, todo o nosso viver, todo o nosso ser deve ser oferecido como um sacrifício santo a Deus. Deus quer o nosso corpo. Deus quer o meu corpo. Deus quer o seu corpo. Deus quer você por inteiro. Não apenas a sua mente, não apenas a sua devoção, mas toda a sua vida. O que o apóstolo está dizendo aqui é que toda a nossa vida deve ser vivida em adoração a Deus. Toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Nós não adoramos a Deus apenas no domingo. É engraçado que ultimamente eu tenho postado todo domingo ou na segunda algo sobre o dia do Senhor, algo sobre o domingo, e a turma já está percebendo e vem comentar comigo alguma coisa ou outra. Estão tirando onda comigo porque amanhã o Flamengo vai jogar no Mundial na hora do culto, na hora que inclusive eu vou estar no louvor, então não vou poder assistir o jogo. E o pessoal está dizendo: tá vendo? Tanto tu fala do domingo, agora tu não vai poder assistir o jogo. Mas brincadeiras à parte, o domingo é o clímax dessa adoração, é o ponto mais alto dessa adoração, mas não é o único ponto dessa adoração. Nós devemos viver em adoração a Deus em toda a semana. O domingo é o parâmetro, é a referência. O culto é o modo como nós devemos viver. Nós devemos viver em confissão de pecados. Nós devemos viver em oração pedindo ajuda a Deus. Nós devemos viver em cânticos de louvor. Nós devemos viver em adoração, em oração de petição. Nós devemos viver diante da palavra. Nós devemos viver generosamente com nossos recursos financeiros. É por isso que nós cultuamos dessa forma. Porque o culto determina como deve ser a nossa vida durante a semana. Deus requer esse tipo de vida. Deus requer, como diz o nosso Salvador, adoradores em espírito e em verdade. E esses adoradores são aqueles que vivem em adoração a Deus. Como é viver em adoração a Deus? O que é viver em adoração a Deus?
Viver em adoração a Deus não é viver cantando ou lendo a Bíblia 24 horas por dia. Viver em adoração a Deus é fazer tudo o que será feito de acordo com a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo chega ao versículo 2 e ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui nos dá um dever agora. O primeiro dever é oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. O segundo dever é não nos amoldar aos padrões do mundo, ao padrão deste mundo, é isso que ele diz. Nós não devemos assumir os moldes do mundo. Essa expressão do apóstolo, numa paráfrase, ela significa: não deixem que o mundo empurre vocês para dentro da forma dele. Não deixem que o mundo empurre vocês para dentro do molde dele. Mas deixem que Deus amolde vocês de dentro para fora. O apóstolo Paulo coloca aqui em oposição, gente, duas formas de viver. Ele já falou que nós devemos viver em adoração, ou seja, ser um sacrifício vivo. Agora ele explica que existem duas formas de viver. Existe o padrão de Deus e existe o padrão do mundo. O mundo tenta nos moldar de fora para dentro. É por isso que ele usa essa expressão amoldar ou conformar. É colocar uma coisa dentro de outra, dentro de um molde, para que ela mude de forma. É exatamente como nós fazemos quando vamos preparar um bolo, por exemplo. Você dá a forma que você quer ao bolo de acordo com a forma que você está usando. Pode ser redonda, pode ser com furo, pode ser quadrada. Você pode fazer cupcakes em diferentes formatos, quadradinhos, redondinhos, brownies e tudo mais. Então, colocar na forma para que aquilo assuma o molde que você deseja. O que o mundo faz, segundo o apóstolo Paulo, é exatamente isso. Ele nos empurra, nos pressiona para nos formar de acordo com ele. Para que nós assumamos o seu molde. Ou seja, para que a gente viva de acordo com os padrões do mundo. Para que o nosso estilo de vida reflita o mundo, os pensamentos do mundo, as crenças deste mundo, as religiões deste mundo, as filosofias deste mundo. Ele faz isso de fora para dentro, ele nos empurra, nos pressiona, nos força. E o que ele diz é: não deixem que o mundo faça isso com vocês. Não se permitam amoldar aos padrões. Não entrem na forma do mundo. Mas se permitam que Deus amolde vocês. Que Deus conforme vocês à vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pela transformação da mente. A proposta de Paulo aqui, ou o dever, o mandamento do apóstolo aqui é que Deus nos transforme de dentro para fora. O mundo tenta fazer isso de fora para dentro, mas Deus faz isso de dentro para fora. Deus transforma nosso coração, nosso modo de pensar, nossas crenças, nossa fé, aquilo em que nós devotamos nosso coração, nossos sentimentos. Deus faz isso e então a nossa vida é transformada. E então nossas decisões são impactadas. E então os passos que nós damos, as escolhas que fazemos, os caminhos que nós seguimos, são moldados à vontade de Deus. Tudo isso começa na mente. E então se expressa em atitudes. É de dentro para fora. Essa é a transformação que o apóstolo Paulo deseja para nós. Do grego, metanoia. Engraçado que eu tinha uma banda há uns bons anos, e essa banda se chamava Metanoia.
E na época os irmãos da igreja não sabiam que era metanoia e chamavam a gente de noiados na igreja. Era muito engraçado isso. Olha os noiados aí, vão tocar agora. Nós éramos jovens, né? Bem mais jovens. Bons tempos. Mas essa metanoia é o que o apóstolo Paulo propõe. É uma mudança de pensamento, de moldes da mente. A nossa mente não se conforma ao padrão do mundo. Nós enxergamos o mundo ao nosso redor, nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor e aquilo não nos transforma. Nós é que transformamos as nossas atitudes por causa da palavra de Deus, por causa da vontade de Deus. É por isso, então, que o apóstolo Paulo conclui dizendo que a gente vai experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque não é o mundo que está nos moldando, não é o mundo que está nos formando, é Deus que está nos transformando. É Deus que está nos conformando à vontade dele. Paulo, ele prega contra o mundanismo. E pense aqui, gente, é a carta de Paulo aos romanos. Paulo está escrevendo para os crentes de Roma, da cidade imperial, da capital do império, da capital do maior império do mundo. Roma é uma cidade dominada por cosmovisões, por visões de mundo antagônicas ao Evangelho, contrárias ao Evangelho. É exatamente contra essas visões que o apóstolo Paulo deseja que os crentes vivam, contra a visão do mundo. Eles estão em uma realidade profundamente pagã, profundamente enganosa. Você deve lembrar que Roma era enquanto capital do império, possuía algumas compreensões e algumas religiões herdadas da Grécia, né? Algumas divindades herdadas da Grécia Antiga. Então, muitos dos mitos da Grécia Antiga, muitas das práticas religiosas da Grécia Antiga permaneciam vivas em Roma, permaneciam influentes entre o Império Romano. Então, diante dessa realidade de tanto paganismo, de tanto mundanismo, o apóstolo Paulo diz: não se amoldem, não permitam que isso transforme vocês. Não se mundanizem. É isso que ele está ensinando. Agora uma pergunta. Os crentes podem se mundanizar de alguma forma? Mesmo você sendo crente, mesmo você conhecendo a palavra de Deus, você pode, de alguma maneira, se amoldar a algum dos padrões do mundo? Você pode acabar caindo nessa tentação? A resposta é sim. E é por isso que o apóstolo Paulo nos dá um mandamento. É uma prescrição. O mandamento do apóstolo é: não se amoldem. Tomem isso como dever, tomem isso como missão. Não se amoldem aos padrões, porque isso pode acontecer. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, escreve: filhinhos, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele também nos dá esse dever, esse mandamento, porque isso pode nos tentar. Na verdade, isso está nos tentando, isso vai nos tentar. Caminhar neste mundo, gente, é caminhar sendo pressionado para se amoldar aos seus padrões. É caminhar sendo forçado para se moldar aos seus padrões. É isso que o mundo quer nos obrigar a fazer. Nós estamos o tempo todo sendo atacados por isso. E é por isso que nós devemos lutar contra esse tipo de tentação. Nós devemos lutar contra o assédio do mundo. E isso não é uma novidade do apóstolo Paulo. Não é a primeira vez que isso é dito ao povo de Deus.
Já no Antigo Testamento, quando o povo sai do Egito e está para entrar na Terra Prometida, a lei do Senhor nos diz isso. Abra rapidinho aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Levítico, capítulo 18, versículo 3. Levítico 18, versículo 3. Levítico 18, versículo 3 diz assim: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Veja aqui que o Senhor deixa muito claro que o padrão do Egito não é aprovado. Não vivam como se vivia no Egito. Mas vocês vão entrar na terra de Canaã, onde tem outros povos. Eles não vivem como no Egito, mas não é do jeito deles que vocês devem viver também. Não é para abraçar nem Egito e nem Canaã. E depois, o próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Mateus capítulo 6. Abra, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 8. Gente, bem-vindos vocês que estão chegando. Podem ficar à vontade aqui nas mesas, tá? Podem se organizar aqui. Mateus capítulo 6, versículo 8. Somente a parte A. Somente a parte A. Diz o seguinte: não sejam iguais a eles. Jesus está comparando com o estilo de vida ou a cosmovisão religiosa dos fariseus. E ele diz: não sejam iguais a eles. Aquilo que Paulo está ensinando em Romanos 12:2, portanto, não é uma novidade, mas é um reforço de tudo que a Escritura já ensina. Ela já determina um padrão, e é o padrão de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós nos conformarmos a ela e não aos padrões do mundo. Ou seja, nós temos aqui também uma consequência. Se nós nos amoldarmos ao padrão do mundo ou aos padrões mundanos, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não vamos conhecer e experimentar o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós. É por isso que é necessário que nós tenhamos empenho, dedicação em buscar que a palavra de Deus, que a vontade de Deus amolde a nossa vontade, os nossos planos, as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos desejos. O que nós planejamos, o que nós queremos conquistar, o que nós desejamos para a nossa vida, precisa antes ser aprovado por Deus. Não é o nosso desejo que vem em primeiro lugar, não é a nossa vontade que vem em primeiro lugar, mas a de Deus. E experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus requer sacrifício. Como no versículo 1. Requer que nós nos apresentemos a Deus como um sacrifício vivo. Não como um sacrifício de morte, mas um sacrifício de vida. É uma vida sacrificial, é uma vida que vive para Deus, é uma vida que vive em adoração a Deus, é uma vida dedicada a Deus, é uma vida consagrada a Deus integralmente, corpo e alma. É uma fé que é viva no domingo, mas que também é viva na terça-feira.
Eu estou falando terça-feira, porque na segunda, às vezes, a gente ainda está muito animado para ser um crente. Mas quando chega na terça, às vezes o bicho começa a pegar, o caldo começa a entornar. Quando chega na quarta, a gente já está cansado da semana, já não aguenta mais, já quer que chegue o final de semana. E não vou nem falar da quinta e da sexta, que às vezes a gente pode até tirar uma folga do nosso cristianismo. E o sábado começa a vir uma coisa na mente, então amanhã eu vou para a igreja. E então no domingo a gente começa a ser crente de novo. Não é assim que Deus quer que a gente viva. Nós precisamos viver constantemente em sacrifício vivo, que agrada o Senhor, que alegra o coração de Deus e que, em consequência disso, alegra a nossa própria vida. Ser um crente exige sacrifício, mas porque nós morremos, a vida de Deus se manifesta em nós. Eu não quero dizer aqui que ser um cristão é ser infeliz, é não ter qualquer tipo de alegria, é não ter qualquer tipo de satisfação. Pelo contrário, ser um cristão é enxergar o pecado morrendo em nossa própria vida e a alegria genuína, a verdadeira satisfação da vida de Deus se manifestando em nós. Isso é ser um cristão. Ser um cristão é viver alegre, mesmo no sacrifício. Porque esse sacrifício gera a verdadeira alegria. Esse sacrifício gera a verdadeira satisfação. É a vontade de Deus se fazendo em nós. Dito isso, gente, quais são os desafios que nós temos encontrado neste mundo, na nossa época, no ano de 2025 e em diante, que nos forçam a nos moldar aos padrões do mundo? De que formas específicas o mundo tem nos forçado, nos empurrado para a sua vontade e nos afastado da vontade de Deus? Quais são esses ataques? Quais são essas dificuldades que nós temos encontrado? Eu separei não poucas, porque uma coisa é falar sobre o padrão do mundo, não ser mundano, mas outra coisa é como o mundo quer nos forçar. Aqui a gente sai do campo das ideias e vai para a prática, vai para a nossa vida diária. Por favor, o próximo, Nick, obrigado. O primeiro deles, gente, o primeiro desafio deles está na crise vocacional e na crise de sentido existencial. O que aconteceu? O período da pandemia interrompeu estudos, estágios, carreiras, sonhos. Muitos jovens se viram sem rumo vocacional. Para onde eu vou? Qual que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Qual que vai ser minha profissão? Se viu com dificuldade de discernir qual era o chamado de Deus para suas vidas. Qual é a vontade de Deus para mim? A pandemia mexeu com tudo isso, mudou o mercado de trabalho, mudou o jeito de estudar, mudou o jeito de ter acesso ao conhecimento. Claro que a gente já tinha acesso à internet, mas durante a pandemia isso se tornou ainda maior, explodiu o acesso ao conhecimento, a produção de conteúdo, a produção de conhecimento. Novas profissões foram surgindo, a inteligência artificial se propagou com mais força. E essas dúvidas surgiram. Que carreira eu sigo? Eu devo ir para tal lugar? Eu devo ficar? Isso gerou um sentimento de ansiedade. Ansiedade quanto ao futuro, ansiedade quanto aos próximos passos. Um sentimento de inutilidade. Eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer nada. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu consigo seguir esse caminho. Eu não sei se eu vou aprender.
uma dificuldade de conectar a fé, o meu chamado como cristão e o meu trabalho. Como eu vou trabalhar para a glória de Deus se eu não sei fazer nada? Se eu não sei nem que curso eu vou fazer, se eu não sei nem onde é que eu vou estudar, se eu não sei onde é que eu vou morar. Como é que eu vou viver para a glória de Deus assim? Diante de tantas dúvidas, diante de tantas questões. Esse é um dos desafios, a crise vocacional da nossa juventude. E então nós temos, e eu não vou ser exaustivo aqui, como eu falei no início, é uma introdução, mas nós temos a doutrina da providência de Deus e o conceito da vocação como serviço a Deus em resposta a essa angústia da alma, a essas dúvidas. A providência de Deus oferece a direção que a gente precisa seguir. Oferece o significado mesmo em tempos de incerteza. A vocação cristã é a de viver em adoração, em sacrifício vivo a Deus, em qualquer que seja a sua profissão, em qualquer que seja o seu curso universitário, onde quer que você esteja morando. Isso é viver para a glória de Deus, dependendo do Senhor, confiando no Senhor e fazendo bem o que está em suas mãos agora. Reconhecer as portas que Deus está abrindo, reconhecer as oportunidades que têm surgido e se lançar com fé e confiar no Senhor. Eu gosto muito, muito, porque quando eu me vi num momento assim, alguns anos atrás, eu ouvi uma pregação do pastor presbiteriano Ronaldo Lidório, missionário, e isso é uma coisa que eu nunca esqueci que ele disse. E ele fala assim: o Senhor nunca nos mostra todos os passos, mas Ele sempre nos mostra o próximo passo. Qual é o próximo passo que nós vamos dar? O que é que nós temos diante de nós agora? Nós temos uma nova porta de emprego? Nós temos o início da faculdade? Nós temos uma pós-graduação? Nós temos abrir uma empresa? Nós temos o segundo ano do ensino médio? Nós temos o Enem? O que está diante de nós agora? Faça bem feito e faça confiando no Senhor. E então Ele vai mostrar o passo. Então Ele vai mostrar o caminho. Viver como um crente não é viver com todas as respostas. Nós não temos todas as respostas. Mas é viver confiando naquele que tem todas as respostas. Naquele que guarda os nossos passos. Naquele que nos guia, que é o nosso Deus. É viver em sacrifício vivo diante dele. O segundo desafio do nosso tempo, por favor, Nick, obrigado, está na insegurança dos relacionamentos e no vazio emocional. A pandemia trouxe um distanciamento social e muita gente, eu acho interessante isso, porque na época eu já me preocupava. Muita gente achava que esse distanciamento social, por alguns meses, não teria muito impacto em como seriam os nossos relacionamentos, em como nós viveríamos em comunidade, em comunhão, em como seria com os nossos amigos. Não é só um distanciamento, a gente tem a internet e depois volta tudo ao normal. Mas ficar 3 meses, 4 meses em casa, só se encontrando online, só vendo as pessoas da casa, sem a igreja, sem a universidade, sem a escola, sem as nossas atividades cotidianas, trouxe um impacto forte nos relacionamentos, porque ele prejudicou vínculos familiares, vínculos de amizade e de namoro. Houve uma perda de parâmetros saudáveis de relacionamento e de afeto. Principalmente por causa da constante presença nas redes sociais e na ilusão de que o relacionamento digital é 100% satisfatório. Mas a realidade é que nós não fomos criados para viver distante uns dos outros. Nós não fomos criados para manter distância. Nós fomos criados para a proximidade, para a intimidade. Isso está lá em Gênesis, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só.
É claro que o distanciamento foi necessário por uma questão de saúde. Mas nós não podemos negligenciar os impactos dele. Os impactos que persistem ainda hoje, em 2025. O excesso e a ilusão, o engano. O relacionamento digital é importante, é necessário, eu diria. Mas ele não é suficiente. E muita gente se isolou. Se isolou e não conseguiu retomar as mesmas amizades, retomar o mesmo estilo de vida, retomar a mesma maneira de se relacionar. Isso trouxe medo de se comprometer, dúvidas quanto aos verdadeiros amigos. Houve um aumento de relações superficiais, uma fuga para relações idealizadas ou mesmo irreais. Paixonites constantes, que são comuns na juventude, mas que passaram a determinar parâmetros e a trazer decepções. O Evangelho nos ensina a amar, e a amar com responsabilidade e com sacrifício. Nós somos chamados a amar cuidando daqueles a quem nós amamos, nos preocupando com eles, nos interessando por eles. Relações redentivas, seja de namoro, de amizade, ou mesmo as familiares, só são possíveis em Cristo, quando nós estamos enraizados em Cristo. Quando quem determina o padrão dessas relações é Deus e sua palavra, e não o mundo. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar. O terceiro desafio é justamente o isolamento crônico e essa desigregização. Um aumento das pessoas saindo da igreja, saindo da comunidade cristã, deixando de congregar, deixando de cultuar. Muitos jovens se afastaram da comunhão da igreja e não retornaram totalmente. A prática da fé se tornou privada. Eu creio em Deus, eu oro em casa, eu leio a Bíblia, isso é o suficiente. Se tornou digital, não assisto o culto online. Eu assisto na internet. Eu ouço a pregação do pastor tal no YouTube. Uma fé desvinculada do corpo, desvinculada da comunidade. E isso impacta no enfraquecimento da vida devocional, da prática piedosa, da confissão de pecados e da vida cristã mútua. Se você não convive com outras pessoas que têm os mesmos desafios que você tem, como você vai encontrar sentido? Como eu disse, a vida cristã, nós não fomos criados para viver distantes uns dos outros, mas próximos, íntimos, unidos. O corpo de Cristo é isso. Um membro não pode ser afastado de outro. Você já viu um dedo funcionar se ele for arrancado? Quando um dedo cai, quando a mão cai, ela perde a vida. Os membros só funcionam unidos. O corpo de Cristo funciona unido. Nossa fé não prevalece ou não permanece se nós nos afastamos da vida cristã em comunidade. Um outro desafio, Nick, tu pode passar, por favor? É o da ansiedade, da depressão e do aumento do suicídio. Na última década, até 2019, as taxas de suicídio haviam no Brasil e entre jovens encontraram números assustadores, números bem maiores, 3 vezes maiores do que nas décadas anteriores. Mas nós ainda sequer temos dados confiáveis depois da pandemia. Porque isso aumentou tanto que tem sido difícil parametrizar a quantidade de jovens que não encontram mais sentido na vida. O confinamento, perdas de amizade e de relacionamentos
insegurança, amplificaram quadros de ansiedade, transtornos mentais, e entre os crentes, na Igreja de Cristo. Muita gente lidando com culpa e sentindo tristeza pela culpa. E com dificuldade de se abrir, de procurar lideranças, de confessar aos pais, de conversar com os pais, ou de procurar um pastor, de procurar um presbítero, de procurar um irmão mais maduro, mais experiente, para dizer: meu irmão, eu preciso de ajuda. Eu estou com medo, eu estou em dúvida, eu me sinto sozinho, eu preciso de ajuda. E isso silenciosamente dominando adolescentes e jovens na igreja. Há 3 anos, e eu lembro disso porque foi em outubro de 2022, a mãe do meu primo, ele tem 5 anos mais ou menos, 4 anos e meio mais novo que eu, nós crescemos juntos como irmãos, e o pai dele é meu tio, e a mãe dele me ligou na hora do almoço, disse: Natan, chorando, preciso que tu venha aqui urgente, aqui no apartamento, aqui nos bancários, porque a namorada de Patrick se suicidou. E eu disse: como foi isso? Fui correndo para lá, e aí foi o seguinte: eles haviam terminado o namoro já há alguns meses, ela gostava muito dele ainda, ele começou a namorar com outra pessoa, ela não lidou bem com isso, começou a usar droga, começou a usar maconha e tirou a própria vida. Desligou o celular, obviamente, depois o celular descarregou e ele ficou 3 dias sem contato com ela. Depois de tanto ligar, de tanto mandar mensagem, não conseguir contato, ele foi até o apartamento e encontrou o corpo dela. Não conseguiu abrir a porta, mas viu pela janela. Ficou desesperado, ligou para a mãe ligou para mim, a gente ligou para o ML. E foi uma tarde de terror, foi uma tarde aterrorizante. Eu nunca imaginei me ver numa situação como essa, consolando meu primo por causa disso. E esse dia, o agente do IML que prestou serviço conversou comigo e disse: cara, eu estou impressionado com a quantidade de suicídios que nós temos atendido. Nós temos ido em diversas ocorrências de suicídio, inclusive de jovens, como essa moça. E desde então isso tem me preocupado profundamente, porque o Evangelho de Cristo não trata apenas da eternidade, não trata apenas de sentido de vida para quando nós morrermos e formos para o céu. Ele trata de sentido de vida agora, ele trata de vida para nós hoje, vida em abundância em Cristo Jesus. E talvez muitos jovens crentes não tenham se lembrado disso mais. Nós afirmamos que Deus é soberano sobre o sofrimento, sobre a ansiedade do nosso coração e se preocupa com ela. Se preocupa com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, com a nossa agonia. O Evangelho faz sentido sim para nós. Um quinto desafio que nós temos enfrentado está na pornografia. E esse é bem conhecido. A fuga digital. E eu trouxe uma expressão que talvez alguns de vocês conheçam, mas eu acho que a maioria não. O waifuísmo. Quem já ouviu falar nisso? O waifuísmo. Levanta a mão assim, quem já ouviu falar. Você? Uma pessoa só, né? Pronto. O waifuísmo é a idolatria ou a paixão por personagens virtuais. Quem aqui é otaku? Se considera um otaku? Gabriel, muito bem. Aqui, por isso que ela conhece, tá? O otaku é um fã de animes, que são os desenhos japoneses. Estou certo? São os fãs de animes. Dentro desses fãs de animes, claro que não está entre esses dois aqui, eles não são do waifuísmo. Existem aqueles que literalmente se apaixonam por personagens. Ou que criam personagens que se transformam em seus parceiros amorosos.
parceiros amorosos, virtuais, parceiros imaginários. Esses parceiros são desenhados, tem desenho. Geralmente a maioria é de homens, meninos. Eles deixam de se relacionar com pessoas de verdade para se relacionar com personagens. E esses personagens, às vezes, se tornam físicos. Como assim? Já existe um mercado no Japão, um mercado forte no Japão, de produção desses personagens em formato real. Bonecos infláveis, bonecos em moldes daquele personagem, bem caros. A pessoa compra, ele chega pelo correio, ela se relaciona com ele em casa. Tem um namoro com um personagem. Claro que isso, gente, é um ponto extremo dessa relação com o digital, com essa distorção entre realidade e entre ficção. Mas isso está profundamente ligado à pornografia. E isso sim não é uma coisa extrema. A pornografia, em diversos níveis de profundidade, já faz parte do nosso cotidiano. Já faz parte da nossa vida. Ela está em músicas, ela está em filmes, ela está em séries, ela está no TikTok, ela está no Instagram, ela está no YouTube, ela está em clipes musicais, ela está nas letras de músicas, ela está em propagandas, em comerciais de TV, ela está em reality shows. A pornografia já está espalhada. Existe uma idolatria da sexualidade. E isso tem gerado uma dificuldade. Aqueles que estão mais profundamente engajados na pornografia têm dificuldade de se relacionar com pessoas de verdade, de enxergar pessoas do sexo oposto, de verdade, como pessoas reais, como pessoas com sentimentos, com personalidade, como pessoas com quem a gente conversa. Chega ao ponto de não conseguir trocar ideia, de não conseguir conversar, de não conseguir falar sobre a vida, sobre as coisas que gosta. Porque a pornografia já distorceu essa realidade. E é isso que a pornografia faz. Ela distorce o nosso senso de humanidade das pessoas. Porque ao olhar para uma tela, nós não encontramos pessoas, nós encontramos imagens. Nós encontramos apenas um perfil que satisfaça o desejo que nós temos naquele momento. E não uma pessoa com quem nós trocamos ideias, uma pessoa que tem sentimentos, que compartilha esses sentimentos conosco. Nós vamos ver isso em mais detalhes nas próximas palestras com o presbítero Yuri. Mas esse é um desafio que nós temos enfrentado. Nós temos mais um desafio. No próximo slide. Não sei se Nicole está aí. Obrigado, Jenny. É o da pressão estética e nas redes sociais. O que aconteceu? A exposição constante aos corpos perfeitos, aos corpos ideais, levou muitos jovens a adotarem padrões estéticos irreais e até realizar procedimentos invasivos na busca por autoafirmação. O culto ao corpo se tornou um novo tipo de espiritualidade disfarçada. Os mais antigos, talvez, ou vocês com seus pais, podem ter assistido um filme chamado Um Lugar Chamado Notting Hill. Quem já assistiu esse filme? Quem já ouviu falar nesse filme? Um Lugar Chamado Notting Hill. É um filme com Julia Roberts, né, a atriz. E na época desse filme, ela era considerada a mulher mais bonita do mundo. Eu revi esse filme com minha mulher outro dia, com Laís, e uma coisa me chamou a atenção quando Julia Roberts sorriu no filme. Os dentes dela. Sabe por quê? Porque ela tinha alguns dentes separadinhos. Ela tinha os dentes um pouquinho, não chegavam a ser tortos, mas estavam separadinhos, sabe? Dentes normais. Dentes naturais. As meninas estão rindo aqui por quê? Mas hoje, se você abrir o perfil de qualquer influenciador,
Você não vai encontrar um defeito no sorriso. Isso se tornou um padrão. E veja bem, eu não estou pregando contra você usar as lentes, tá bom? Eu não estou pregando contra lentes, eu não estou pregando contra a estética. Eu estou pregando contra a imposição de um padrão. Só é bonito se for assim. É disso que eu estou falando. A pele só é bonita se for perfeita. Se tiver uma ruga, se tiver uma espinha, se tiver uma mancha, tá feio. Não vou sair hoje porque surgiu uma espinha. A pressão pelo padrão estético perfeito, pelo rosto perfeito, pelo sorriso perfeito, pelo cabelo perfeito, pelo corpo perfeito, tem gerado uma explosão de insegurança, de autoestima baixa, de uma dependência de aprovação das pessoas, das curtidas e dos comentários. Assista o documentário O Dilema das Redes, da Netflix. Muito bom, minha sugestão. Uma pressão imensa para que você apareça lindo, bonito, maravilhoso, brilhante. Se não tiver tão bonito, bota um filtro. Passa maquiagem. Mas não pode ser nem um pouquinho feio, não. Não pode ter nenhum defeito. Essa pressão estética, gente, tem sido profundamente silenciosa. E muita gente não consegue se apresentar nos lugares, chegar nos lugares onde tem outras pessoas, com um mínimo de paz, de segurança, de tranquilidade, para conversar, para fazer amigos, para tentar se declarar para a pessoa que gosta, porque não se sente bonito o suficiente. E a gente tem que ter cuidado com os padrões do mundo. Provérbios capítulo 31 fala sobre a mulher piedosa, a mulher valiosa. E ele nos diz que vã é a beleza e enganosa a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O apóstolo Pedro, ao falar para as mulheres, diz que a sua beleza não esteja nos seus enfeites do cabelo, nem nas roupas que você usa, mas na piedade do seu coração. Beleza, gente, é parecer com Jesus. Ser bonito é parecer com Cristo. Não estou dizendo que você não tem que se arrumar, não, tá bom? Nem que você não pode botar lente, nem fazer um branqueamento nos dentes, nem botar um botox. Pode, gente, não tem problema não. Isso não é necessariamente pecado. Mas não faça isso porque você se sente pressionado para agradar todo mundo ao seu redor. Não use o melhor perfume, porque se você não usar, ninguém vai gostar de você. Use para agradar ao Senhor. E, sobretudo, use porque você cuida do seu coração, que é o mais importante. Uma outra pressão que nós temos enfrentado é a idolatria da performance. É a fé como uma ferramenta de sucesso pessoal. É um desafio muito pós-pandemia que nos trouxe essa cultura do coaching, de um mindset vencedor. Se você fez Enem para medicina, se você está se preparando para o Enem, se você está se preparando para passar em algum concurso, e você fez cursinho, eu tenho certeza que você teve contato com algum palestrante, algum professor, falando sobre como você precisa ter um mindset vencedor. Como você precisa ter uma mente vencedora para poder vencer. Como você precisa falar para depois a coisa acontecer. Na igreja, muita gente diz, não na nossa, mas nas igrejas por aí, muita gente diz, você tem que profetizar. Profetiza, irmão, para acontecer. Pensa positivo.
Não pensa negativo, pensa positivo. Você tem que pensar que você vai conseguir, que você já é um vencedor, que já deu tudo certo. E quando dá errado? Nem sempre dá certo. E se você pensar que vai dar tudo certo e não der, o que vai acontecer? Foi Deus que não gosta de você? Foi porque você não se vestiu bem? Porque você não orou o suficiente? Porque você não jejuou? Porque você faltou o culto? Porque você não está indo para a igreja? O que está acontecendo que as coisas não estão dando certo? Por que você não passa no concurso? Por que a tua empresa não deu certo? É Deus que está contra você? A pandemia e esse modo de pensar pós-pandemia, de que você tem que ter um lindo carro, você tem que se vestir com as melhores marcas, você tem que morar no lugar mais rico, mais chique, trouxe essa ideia de que o sucesso é que traz a felicidade. Ou do que o sucesso está nestas coisas. Que o sucesso está em ter muito dinheiro, em ser bem-sucedido, em ganhar muitas coisas. E o culto vira então um palco de adoração ao homem e não a Deus. O Evangelho nos chama à rendição e não à autoafirmação. E o último desafio que nós temos enfrentado é o da fé fragmentada. Essa vida cristã digitalizada promoveu um cristianismo de fast food. Eu vou ser um cristão online, mas eu não vou me engajar com a igreja. Eu estudo, eu leio, eu aprendo, mas eu não me envolvo em um discipulado. Eu não sigo a Jesus de fato. Um baixo envolvimento na igreja, uma preguiça para se envolver com a igreja, uma falta de interesse de servir o Senhor nos ministérios e nas oportunidades que a igreja fornece, uma apatia, uma vergonha, um sono espiritual. E a vida cristã, ela é muito mais vivida no mundo real do que no mundo virtual. Ela é vivida em carne e osso. E não em postar uma história do culto. Ela é vivida na oração mútua, no compartilhar e no servir o Senhor. Nós precisamos lutar contra esses desafios. E hoje, este workshop é um passo que nós estamos dando para isso. Para que esses desafios sejam vencidos no poder do Evangelho, das nossas vidas e na vida da nossa igreja. Amém, gente? Que o Senhor nos abençoe no restante desse dia e que nós cresçamos muito. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas, guardem essas perguntas para mais tarde, tá certo? Para a gente debater tudo isso no final. Para a gente seguir o fluxo aqui e a gente compartilhar mais dúvidas, perguntas e questionamentos logo mais, tá certo? Presbítero Yuri.